Nós vamos abrir a palavra em Atos. Nós estamos no livro de Atos, estamos retornando, ao livro de Atos, capítulo 11. E vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Livro de Atos, que faz o registro histórico da implantação da Igreja de Jesus Cristo na face da terra, começando pela igreja em Jerusalém, quando Pedro pregou um sermão, o primeiro sermão cristão que foi pregado na nossa história, e ali 3.000 pessoas tomaram uma decisão de crerem em Jesus e de se batizarem. O que é crer em Jesus? É você aceitar o arrependimento e depositar a sua confiança no sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso nós temos sintetizado com a palavra evangelho. O que significa a palavra evangelho? Boas notícias. E que boas notícias são essas? 2 aspectos fundamentais. Arrependimento. O que é arrependimento? É você poder refletir, você poder repensar, você poder recomeçar a sua vida. Só arrependimento resolve? Não. É preciso que eu coloque a minha fé em Jesus Cristo. E é o que nós vamos ver hoje, O resgate para todos. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Qual é a situação, qual é a realidade do mundo em que nós vivemos? Precisa de um resgate? Precisa de uma restauração? Precisa nascer de novo? A primeira mensagem cristã, como já comentamos, pregada por Pedro, ele fez um alerta: salvai-vos desta geração pervertida. Como é que Pedro falaria hoje, Talvez ele fosse dizer extremamente pervertida, não é isso? Se ele fosse pregar hoje, extremamente pervertida, cumprindo um aviso que Jesus já havia deixado, que no final dos tempos, a perversão, a iniquidade, o pecado se multiplicaria. Apocalipse, nós temos uma descrição importante, quando na visão que Deus deu a João, ele viu algo estranho, e chamou Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. O que o Brasil está vivendo hoje? O que somos obrigados a ouvir falar? Não é obrigado a assistir, mas é obrigado a ouvir falar. O quê? Babilônia. Babilônia, que sempre foi um exemplo da perversidade, da maldade, da imoralidade, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade, dos vícios. Sempre Babilônia, desde os tempos da Babilônia. A Babilônia é a região do Iraque hoje. E nós vemos então o aspecto importantíssimo: resgate para todos. Todos precisam de resgate, todos precisam de Jesus. Foi essa mensagem que chegou no primeiro século, e como nós vimos hoje, ela frutificou, ela deu muitas pessoas começaram a repensar a sua vida e se converteram e receberam o perdão, receberam a paz, receberam a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Que adianta você conseguir todas as vitórias desta terra se você não tiver certeza da vida eterna? Me diga, o que adianta? Todos os empreendimentos, todas as conquistas, as vitórias que a gente pode obter nessa existência se não tiver certeza da vida eterna.
Resgate para todos. Você quer participar dessa grande missão? Nós temos a missão de levar essa mensagem de resgate para todas as pessoas. E como nós já oramos, pelo menos, quantos? Quantos? 10. Pelo menos 10. Vão querer se interessar em andar conosco, porque tem visto que Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Deus tem feito maravilha na sua vida? Deus tem feito maravilha na vida dos nossos familiares? Todo mundo tem que dizer amém, 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 não é? Verdade ou não? Mas tem mais maravilhas para serem feitas ainda? Com certeza. Tem coisas ainda que não estão resolvidas. Resgate para todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que registra o teu amor, a tua compaixão, sendo vista claramente por aqueles que estavam se achegando a Jesus, fazendo parte da igreja de Jesus Cristo daquela época, e te agradecemos porque Jesus é o mesmo. Jesus continua fazendo coisas extraordinárias, como estamos vendo que fez na vida de cada uma dessas crianças que esteve aqui na frente, na vida dos seus pais, mostrando que realmente tu nos criaste com uma sensibilidade especial para convivermos contigo, para dependermos de ti, e que sem Jesus nada podemos fazer. Te agradecemos, te louvamos por esses momentos em que podemos pensar que esse resgate, ele é estendido para todas as pessoas que fazem parte da nossa geração. E que enquanto o ser humano estiver vivo, ele tem oportunidade de participar desse grande resgate. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós tivéssemos o direito de estarmos na presença do Pai, sem que houvesse mérito algum da nossa parte. Agradecemos porque isso é feito através do poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém. Você quer participar desse resgate? Bilhões de pessoas na face da terra não têm uma convicção de que estão resolvidas para ir para a eternidade. Pessoas que moram muito perto de nós, que estão junto de nós, precisam também de entender essa mensagem. E nesse texto nós temos pelo menos 3 condições interessantes para você pensar. A primeira condição que nós vemos é que houve uma dispersão. É interessante essa palavra dispersão. Todos nós já tivemos a oportunidade de ver uma pedrinha caindo numa bacia de água, por exemplo, e as ondas se dispersarem, atingirem todos os cantos da bacia. Então, dispersão é algo essencial na natureza. O mar, ele está se movimentando através da dispersão. Jesus, que conhecia muito melhor que eu e de que você, e de que todos os cientistas e físicos que você possa imaginar, ele já fez questão de dizer que um dos efeitos mais impressionantes da dispersão é feito pela luz. 300 quilômetros por segundo. É muita. 300 mil quilômetros por segundo, né? 300 mil quilômetros por segundo. Então nós vemos como que Deus, ele fez questão de dizer que a mensagem dele precisa desse efeito chamado dispersão. E que eu e você precisamos crer na dispersão. Nós precisamos crer que a mensagem, ela vai penetrar no coração das pessoas de uma forma tão impressionante que você não imaginava. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Agora você imagina que a palavra diz que os crentes daquela época foram obrigados a serem dispersos, a serem luz. Como é bom você poder imaginar que Deus pode usar você para ser luz no coração, no íntimo de alguém que precisa urgentemente de um repensar na sua vida, de um arrependimento. Às vezes nós estamos caminhando pelas ruas de Dracena e nós não lembramos que quem está caminhando pelas ruas de Dracena com Jesus no coração está caminhando como se fosse o quê? Vós, o que ele diz? Sois o sal da terra e a luz do mundo. É luz.
como que nós diminuímos ou não conseguimos perceber a intensidade do poder de Deus e como que Jesus evidencia, salienta esse poder. Vós sois o sal da terra. Você quer algo que tem uma dispersão tão grande como o sal? Você coloca uma pitadinha de sal, uma panela de arroz e todo o arroz fica saboroso. Você quer um efeito mais poderoso do que o da luz, que vai a todos os cantos, ele não vai só numa direção, ele vai em todas as direções. Agora você imagina, eu fico pensando como é que eu poderia ter uma atuação muito maior na vida dos meus familiares, na vida dos meus filhos, sabendo que eu posso, pelo poder do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, sem mérito algum da minha parte, sem capacidade minha, ser luz. Por isso que hoje tem um convite importante para nós. Você quer ter o efeito dispersivo na sua vida? Você precisa desse efeito? Você precisa que certos pensamentos que seus filhos estão tendo sejam mudados? Certos comportamentos que nós sabemos que eles estão querendo ter sejam transformados? Aí está a pessoa certa para fazer essa tarefa. Você pai, você mãe, você irmão. Porque é poderoso para fazer tudo, muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, para que a gente possa fazer essas transformações que estamos vendo que são urgentes. Que milhões de brasileiros parem de viver Babilônia. E eu suplico a Deus que nenhum crente esteja vivendo isso, né? Você sabe que existe o risco, né? De crente estar assistindo isso. Existe ou não existe? É cultura. As pessoas, é cultura. Mas você não sabe aquilo que pode fazer na vida da sua família. A vida terrível que pode ter como consequência disso. Então, nós agradecemos a Deus porque existe o efeito dispersão. Esse efeito é fundamental na natureza, mas foi o efeito que Jesus disse. E nós percebemos que alguns cristãos da época, quando eles iam pregar a palavra, eles pregavam só para os judeus. Eles achavam que só os judeus tinham direito à mensagem. Mas o que vocês viram no texto é que o Senhor fez questão de que outras pessoas ouvissem, porque Jesus já havia dito a eles que receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas, não só em Jerusalém, não só na Judéia, não só na Samaria, mas em todos os cantos da terra. Então esse efeito é um efeito que foi dado para que todas as pessoas pudessem ouvir, e é impressionante quando você consegue orar. Você sabe que se você orar por um coreano, norte-coreano, aqui no Brasil, o Espírito Santo pode levar essa oração lá no céu, e leva lá no céu, e esse coreano pode se converter no lugar mais difícil de se pregar o Evangelho na face da terra. Efeito dispersivo, dispersão. Quando a gente pensa em dispersão, a gente pensa geralmente de uma forma negativa, né? Mas aqui a dispersão, ela é algo essencial, imprescindível para você poder ter o resultado que Deus quer que tenha na vida das pessoas. E o efeito mais dispersivo que existe na natureza que nós conhecemos é o da luz, para você ver que não é negativo. Você já pensou se a luz fosse só numa direção? Nós vemos aqui, você coloca uma luz aqui no centro, ela pode iluminar todos os cantos desse recinto. Então, alcance universal. Então, o primeiro aspecto importante que nós vemos é que Jesus disse, portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Todas as pessoas precisam ter certeza de que tem Jesus no seu coração. Essa é a nossa vontade, essa é a vontade de Deus. Todos vão ter? Não, mas nós temos a responsabilidade de usar esse efeito dispersivo. E não adianta o crente querer fazer outra coisa diferente. Quando a gente fala crente, estamos falando da pessoa que Jesus falou, né? O que Jesus disse para Tomé? O pessoal fala crente e pensa, não, de seja crente. Então, que é aquele que crê, aquele que confia em Jesus. Esse é o crente. Não é aquilo que popularmente a gente ouve por aí. A expressão crente, no sentido correto da palavra, é aquele que crê em Jesus. E foi isso que Jesus falou, não foi? O que Jesus disse para Tomé? Para de duvidar, eu estou aqui, né? Coloca os teus dedos nas minhas feridas, né?
teu lado, no meu lado esquerdo, a tua mão no meu lado esquerdo foi perfurado. Seja crente. Então, o cristão, ele tem que ter certeza que ele foi escolhido para essa missão. Para ser alguém que aceita ser disperso. Por isso que nós não temos lugar especial para morar, né? Nós moramos onde que Deus quer. Né? Você fala, mas eu estou aqui em Dracena, tranquilo, sossegado. Se Deus mandar você para outro lugar, você vai. Esses dias Deus pegou o Filipe e levou lá para Iquico, não foi? E tem acontecido com missionários, acontecem conosco. Esses dias que eu passei fora, eu me senti um missionário, porque eu fui muito arrasado. A gente fica com uma tristeza de ver como que as pessoas estão tão distantes de Deus, como estão tão envolvidas com aquilo que faz parte desse mundo, sem se preocupar com as coisas que estão relacionadas com a eternidade. Então, onde quer que nós estejamos, nós temos que ser bons compreendedores do efeito dispersivo. E por isso que nós somos o veículo dessa mensagem, né? Nós não somos a mensagem, nós somos o veículo da mensagem. Nós levamos essa mensagem. E Jesus fez questão de nos ensinar que Ele veio aqui para ser a mensagem viva, a mensagem que vai e cumpre toda a vontade do Pai. E hoje, como nós, no nosso país, a gente está lembrando que Jesus morreu, mas ressuscitou, né? Na nossa cultura, nós vemos todo mundo comemorando esse dia, mas não lembrando do aspecto fundamental. Que mensagem que Deus nos deixou? Que mensagem era Jesus? Né? Quando ele entrou na sinagoga da sua cidade, Nazaré, deram a ele um pedacinho do livro de Isaías, e ele ali nos contou qual era a mensagem que ele tinha. Foi-lhe entregue uma parte do livro de Isaías, desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me preparou, me ungiu para pregar o Evangelho aos necessitados. Agora me digam quem não é necessitado nesse mundo. A gente costuma olhar só o aspecto social, né? Mas será que existe alguém que não precisa de oração? Será que existe alguém que não precisa de uma palavra de conforto, de ânimo, de coragem? Então Jesus veio para isso, para levar uma mensagem de conforto, de paz, de consciência, de reflexão, de saber que você é pecador mesmo. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas são salvos, são libertos, recebem o perdão pelo sacrifício, pela morte de Jesus. Então essa mensagem que eu vim aqui para falar com os necessitados. Agora, quem tem coragem de levantar a mão e dizer, eu não sou necessitado? As nossas necessidades são infinitas. Começa a pensar um pouquinho. Quantas coisas que você está curtindo aí, está pensando que não estão resolvidas ainda? Quantos projetos que você gostaria que fossem consolidados e não estão consolidados ainda? Então ele veio para isso. Você precisa de Jesus, mas as pessoas precisam de Jesus também. É isso que está sendo colocado para nós hoje, que nós temos que participar como sendo o efeito dispersivo da palavra, a palavra alcançando todas as pessoas, Jesus sendo anunciado para todos, e nós somos o veículo dessa mensagem. Nós que temos a responsabilidade de levar essa mensagem. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, a recuperação de vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos. Quantas pessoas não conseguem dormir porque estão presas por pensamentos ruins? Quantas pessoas não se sentem felizes porque pensamentos predominam na sua vida que fazem com que ela se sinta infeliz? Só Jesus pode resolver tudo isso. Só em Cristo Jesus é que nós temos uma mensagem que faz com que você possa ter todo o teu passado perdoado, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele pode fazer com que você viva uma vida com qualidade hoje, porque Ele está sempre pronto para te perdoar, está sempre pronto para restaurar, está sempre pronto para fazer com que você possa ter um novo ânimo, uma nova vida. Ele está sempre pronto para fazer com que você cresça espiritualmente. Porque a missão da igreja é fazer com que a gente cresça, vocês sabiam?
preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. A igreja tem essa finalidade, promover a unidade entre nós. A igreja tem a finalidade de promover a unidade entre os casais, entre as famílias. Bom, não é? Lá fora é só desunião, não é? É só adultério, imoralidade, ganância. Na igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado, alcancemos a unidade da fé. O pleno conhecimento do Filho de Deus. Para chegarmos à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. Então, a igreja tem essa finalidade. Você tem condições de viver na igreja aqui. E depois, eternidade. Só Cristo Jesus para fazer isso na vida do ser humano. Então, mais uma vez, que Deus nos abençoe, que a gente consiga aprender com as crianças essa fé, essa confiança de que elas têm. E você e eu podemos refletir que existem multidões de pessoas que precisam também desse resgate. Então, o que nós estamos vendo hoje é que esse resgate é para todos, não é só para judeus. E nós agora com a responsabilidade de fazer essa tarefa. Agora você pode questionar onde encontrar poder para isso, né? Nós sabemos que participamos de um grande efeito de dispersão da palavra, do anúncio de Jesus para todas as pessoas. Nós somos os instrumentos, os veículos, como a Paulo diz, nós somos a carta de Cristo. As pessoas têm que ler Jesus em nós. Estão lendo Jesus em você na sua casa? Você está fazendo tudo que é de melhor para a tua esposa, para que ela leia em você Jesus? Você está fazendo tudo de melhor para o seu esposo, para que ele possa ler em você Jesus? Não adianta de pensar em outras coisas, enquanto nós não refletirmos como temos feito na nossa casa. Eu tenho visto que uma das coisas, um dos desafios maiores que nós temos, é que sejamos uma carta de Cristo para ser lida, né, pelas pessoas da nossa família. Porque esse é o veículo. Nós somos apenas a carta. A mensagem é Jesus. O poder é Jesus. E se nós temos efeito dispersivo, se somos o veículo, nós precisamos de força e de poder. E o texto diz assim que eles estavam sendo fortalecidos todos os dias, não é? Então, revestidos do poder. Eis que eu vos envio a promessa do meu Pai, contudo permanecerei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Foi o que Jesus disse para os discípulos depois da sua ressurreição. Ele havia ressuscitado, foi numa reunião que eles estavam lá, em torno de 120 pessoas. Ele falou: vocês não podem sair desse recinto, desse templo, desse tabernáculo, enquanto vocês não forem revestidos do poder. Quem crê em Jesus pode ter certeza que tem poder? Pode ou não? Quem falou: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas? Quem falou isso? Jesus. O que as crianças falaram para nós? Que Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Elas fizeram menção do acontecimento quando Deus, para promover o crescimento da fé de Abraão, pediu a ele o quê? Que entregasse o seu filho. Todos nós sabemos que na hora em que estava para ser oferecido Isaque, o que Deus fez? Proveu um anjo. E quando o apóstolo Paulo conta a história, ele fala assim, que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos e chamar as coisas que não são como se já fossem. E ele está falando isso em relação ao quê? A filhos. Vocês podem até estar pensando, por que falar tanto sobre filhos, né? Porque essa foi uma das coisas que ultimamente eu tenho visto que tem abalado as famílias. É a maior crise que nós enfrentamos na história da humanidade. Pensar que existem adolescentes que vão ser atletas virtuais. Olha o ponto que nós chegamos.
que não vão mais pensar em crescer como pessoa, como família. Não, vão ficar em frente de um videogame das 4 da manhã até meia-noite. Quem está fazendo isso? Adolescentes, jovens. Vocês viram essa matéria? Agora, atletas virtuais. Não vai mais ter mais corrida de 100 metros, bicicleta, né? Natação. Eles vão ficar na frente de um computador, de um vídeo, e vão treinar para fazerem parte de uma equipe de atletas. E, se não me engano, mais de 500 milhões de pessoas acompanham esse tipo de atividade. Falei, mas o que vai acontecer com a humanidade? O que vai acontecer com essas crianças de 5, 6, 7, 8, 10 anos? Esses adolescentes de 12, 14, 18 anos? Daqui a 20 anos, como é que o mundo vai ficar? Então, graças a Deus que existe um efeito poderosíssimo, infinitamente poderoso da mensagem do Evangelho, que é Jesus. Nós somos o veículo dessa mensagem e nós estamos revestidos de poder. Poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. E Jesus disse, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Quando a gente lê isso aqui a primeira vez, fica assustado, né? Como é que você vai fazer algo maior do que Jesus fez, né? Quando Jesus morreu, quantos ficaram com ele? Algumas mulheres. Ali, né? Quando ele ressuscitou, quantos estavam esperando o que ia fazer no futuro? 120. A primeira mensagem, só na primeira mensagem, 3.000 pessoas se converteram. Deu para vocês entenderem porque, que poder que Deus deu para mim e para você? Não é para morrer na cruz, em nosso lugar, só Jesus poderia fazer isso. Agora, que poder que nós não sabemos usar, não temos usado, de ver, por exemplo, a nossa cidade transformada pelo Evangelho. Ia ficar um sossego para a polícia militar, não ia? Para os promotores, para os juízes, conselho tutelar. Se a nossa cidade fosse, se nós tivéssemos todas as crianças e adolescentes fazendo a mesma coisa que elas fizeram aqui hoje. Me digam, como é que seria a nossa cidade? Poder de Deus. Então você não deixe de usar esse poder, não deixe que ninguém o engane, ou que algo ou alguém engane você, dizendo que você não tem esse poder. Poder do Espírito Santo há de vir sobre vós e ser meus testemunhas. E Jesus antecipou essa palavra, dizendo, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai, e assim seja o que for que vos pedirdes em meu nome, eu farei. Então nós temos essa garantia de que se você pedir para você usar o efeito de dispersão, para você ser um veículo da mensagem, e para você ser revestido do poder, Ele vai nos atender, e nós vamos ficar muito felizes por isso. Irmãos, existem duas felicidades na nossa vida. A primeira é você saber que você tem o perdão de Deus, em Cristo Jesus. E que você recebeu a paz, a alegria e a vida eterna. A segunda alegria é quando você vê uma pessoa que você ama muito aos pés de Jesus. Não existe maior alegria do que essa. O resto é tudo ilusão. Ah, mas eu consegui uma grande vitória lá no meu trabalho financeiro, fiz uma viagem que achei maravilhosa. Nada disso tem valor para nós, Senhor. O que tem valor é você saber ter uma alegria. Jesus disse que a alegria é a alegria de você e de todos aqueles com quem você convive, poderem ter essa certeza de receberem a salvação. Vamos orar por isso? O que nós pedimos? Queremos ser instrumentos do resgate para todos. Para todos. Nós sabemos que nem todos vão querer, mas nós temos a responsabilidade de anunciar para todos. E assim verá uma alegria. E a palavra de Deus diz assim, dois aspectos importantes. O aspecto da alegria que você vai ter de comunicar essa mensagem e ver pessoas tomando uma decisão. E a segunda é uma provisão de Deus. Diz assim, quando você faz,
quando você lança o seu pão sobre as águas, mais tarde você vai ter beneficiado com isso. E quando nós damos, o que acontece? Dá e dar-se-vos-á. Então, quanto mais você se doar para Deus, quanto mais você falar, eu quero ser esse participante do resgate para todos, eu quero entender cada vez mais esse efeito poderosíssimo da dispersão, eu quero ser esse veículo da mensagem, eu quero estar revestido do poder, então você vai entender que vai ter muito mais alegria na sua vida e que você vai poder se sentir muito mais debaixo da provisão de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo você vai ver. Então você prega a mensagem, às vezes você não vê a pessoa mudando agora, mas lá na frente você vê que as mudanças aconteceram. Vamos orar? Queremos participar do resgate para todos. Chega de ficar acomodado, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos fala que a tua mensagem alcançou judeus e não judeus do século I, e que todos aqueles que estavam insatisfeitos e vazios, com um buraco tão grande nas suas vidas, ficaram felizes, ficaram satisfeitos e obtiveram o perdão, a vida eterna, porque Jesus disse que aquele que ouve a palavra do Senhor, ele que crê naquele que me enviou e tem a vida eterna, terá a vida eterna, Senhor. Essa vida eterna que nós sabemos que vem porque ele morreu em nosso lugar. Essa vida eterna porque ele ressuscitou por nós. E te louvamos e te agradecemos porque ele nos incluiu nessa grande tarefa de resgatarmos vidas. Que o teu Santo Espírito não permita que nós estejamos distraídos com outros objetivos, a não ser esse objetivo maior de estarmos usufruindo o poder do Espírito Santo para sermos tuas testemunhas. É no poder do Espírito que nós te suplicamos que isso aconteça, e no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.